Mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Eu sou Ailton Krenak, sou do povo que habita a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Nossa aldeia fica na margem esquerda daquele rio, que é o povo Krenak. Houve uma mudança de qualidade e uma mudança que a gente pode considerar que foi uma inflexão da história, onde essa gente que estava numa contagem regressiva e que já tinha sido naturalizado por toda a ação política do Estado, até de uma maneira já assimilada pela opinião pública, de que os índios vão se aculturando, vão se integrando e vão se acabando. Era uma narrativa que estava bem assim assimilada. Quando nós vivemos aquele duro período de ditadura, que algumas sociedades, uma parte da sociedade brasileira despertou para a necessidade de dar uma chacoalhada na nossa vida social, foi o momento que o povo indígena embarcou naquela visão de que nós podíamos transformar aquela realidade tacanha que nós estávamos todos envolvidos nela e que incluía a suspensão dos direitos civis de todo mundo. Então, a recuperação desses direitos civis, ele apareceu como uma ótima janela para que aqueles povos que estavam numa contagem regressiva saltassem na cena e determinados a dizer quem são, de onde vieram e que estão aqui para ficar. Aquela declaração indígena de que estão aqui para ficar, eu me referi a ela uma vez dizendo que ela foi a descoberta do Brasil pelos povos indígenas, que na narrativa oficial teria havido uma invasão, descoberta, ocupação desse continente aqui em 1500 e que na década de 70 e 80 teria acontecido uma descoberta doméstica, interna nossa, sobre essa realidade do Brasil e que essa última descoberta é a que estava valendo. Ela continua valendo, porque nesses últimos 30 anos nós ocupamos aqueles lugares que estavam apagados da nossa presença, nós ocupamos ele, eu acho que com uma visibilidade inquestionável. Ninguém tem a cara de pau de dizer que os índios estão numa contagem regressiva. O que nos anima a dizer é o seguinte, que enquanto tiver gente por aqui, nós também estamos aqui. Só quando não tiver mais ninguém, é que daí deve ter zerado essa presença indígena. O lugar plural dos povos indígenas na sociedade brasileira hoje, inclusive para aqueles que, carregados de preconceito e com práticas racistas, querem desqualificar essa presença, ela é ostensiva. Nós decidimos fazer uma presença ostensiva na cena do Brasil, inclusive para quem não gosta da gente. E no meu caso, a minha experiência de um sujeito coletivo, porque eu não sei ser um indivíduo no sentido singular, eu só sei viver a experiência comum do meu povo e de todos os outros povos que marcham juntos, no sentido de superar essa ausência forçada que a história nos relegou, eu me sinto ativo numa sociedade contraditória, onde a grande maioria das pessoas me dão uma indicação de que não estão sabendo o que querem. E como eu integro esses coletivos, essas visões plural de povos que estão sempre na resistência,
nós sabemos muito bem o que nós estamos querendo, né? E nós não admitimos uma manipulação do campo da realidade acima daquilo que a gente reconhece que é o que está acontecendo. Nós buscamos fazer uma atualização cotidiana do que é que nós estamos fazendo aqui, nesse território, nesse país, nessa complexidade cultural que virou o Brasil, né? Nesse contrassenso que a gente vive. Se você pergunta para mim, ou para algum parente que está lá no Amapá, ou em Rondônia, ou no Mato Grosso, vai haver uma certa sintonia entre o que nós vamos dizer sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Eu gostaria que isso estivesse acontecendo também com os outros, com as outras comunidades que constituem essa ideia, né, de um país e tal, que as pessoas também tivessem uma certa sincronicidade em entender o tempo que nós estamos vivendo. Às vezes eu fico assim, de cara, quando eu percebo que um cara no Rio Grande do Sul não quer a mesma coisa que uma pessoa que está em Goiás ou no Nordeste, que não tem a mesma percepção, digamos assim, dessa realidade que nós deveríamos compartilhar. Nós estamos compartilhando um território, então a gente precisa pelo menos saber o que nós vamos fazer aqui, juntos. Ele anuncia uma ruptura, né, de uma linha recente da história do país, de experimentar a democracia como forma de governo e de organização da sociedade. Ele apresenta uma visão extremamente negativa dessa experiência social que nós vivemos nos últimos 30 anos, né, de experiência de construção. As políticas, digamos, do Estado brasileiro para o conjunto da população está sendo posta em questão por ele está invalidando tudo que foi construído nos últimos 30 anos e, de certa maneira, ele está fazendo uma declaração de renúncia, ele está renunciando aos direitos duramente conquistados pela sociedade, como se ele tivesse o direito de renunciar a alguma coisa. Eu acho que ele deveria renunciar ao mandato dele, mas ele não pode renunciar aos direitos que nós construímos em grandes lutas, em coletivos, né? Desde a Constituinte de 88, a implementação do artigo 231 da Constituição, que institui a competência e a responsabilidade da União, né, do Estado brasileiro, em identificar, demarcar, homologar e garantir esses territórios indígenas, ele vinha sendo negociado com idas e vindas. A reação foi desde sempre, desde a década de 90 tem um jogo de reação, né? O tal do marco temporal, ele já era um anúncio de que tem uma parte da potência política, digamos assim, organizada no país em torno do latifúndio, em torno do capital, de certa maneira, que achava que a Constituinte de 88 tinha dado direitos demais aos índios, né? Uma ideia assim totalmente esquisita acerca do que seja o movimento social e a construção democrática dos direitos, né? E o tempo inteiro tentavam quebrar essa conquista com golpes, pequenos golpes jurídicos, judicialização. Então eu acredito que o que está acontecendo agora é uma declaração pública, né, do chefe do executivo de que ele também acha isso e que não deveria mesmo prosseguir o processo de reconhecimento desses territórios, com um agravante. Ele está querendo afrontar a Constituição dizendo que essas terras não são de usufruto exclusivo dos povos indígenas, que elas também devem ser compartilhadas com a mineração, com o garimpo, com a atividade econômica. Quer dizer, ele quer integrar esses territórios ao capitalismo, o que é uma afronta à Constituição, e ele vai ter que se ater, enquanto ele quiser fazer um governo que tenha um mínimo de legalidade, a respeitar a Constituição.
Se ele não quiser demarcar terras indígenas, se ele quiser protelar, como alguns governos anteriores já fizeram, que vai lá. Mas o que ele não pode é querer invadir os territórios indígenas, porque daí ele afronta a Convenção 69, afronta os acordos internacionais, a Declaração Internacional dos Povos Indígenas da ONU, e seria mesmo uma declaração de guerra contra o povo indígena, que parece que ele está querendo fazer, né?